O que a invasão, né, da Venezuela, a derrubada de Maduro, o seu sequestro, podem nos dizer sobre o conceito de geopolítica? Como a gente pode aprender geopolítica com isso? Talvez esse seja o acontecimento mais didático que poderia ter acontecido recentemente na grande mídia, né, e repercussão internacional, que ajuda a gente a entender esse conceito. Tem um monte de gente que não consegue entender, que acha confuso, mas resumidamente, geopolítica vem de a junção de geografia e política, ou seja, jogo de interesses, que é a política, com a parte geográfica. Então, jogos de interesse entre regiões diferentes. Então, normalmente, quando a gente fala de geopolítica, nós estamos nos referindo a Rio de Janeiro contra São Paulo, certo? Estamos nos referindo contra Brasil disputando petróleo com outros países, ou a Rússia disputando áreas de terras raras na Ucrânia, enfim. Pode ser uma disputa que a gente chama de soft power, ou seja, poder leve, poder reduzido, que é a diplomacia, a economia, a negociação, a ameaça, coisas, a chantagem, esse tipo de coisa. E tem o hard power, né, que é o poder poderoso, digamos assim, o poder destrutivo, que é a guerra, que é você sequestrar, matar, financiar grupo terrorista, enfim, é algo mais belicoso, algo mais direto, mais explícito. Fica na cara que você é os gatinhos brigando, fica na cara que você está usando o seu poder para obter alguma coisa. O que o Trump fez lá na Venezuela foi justamente isso, foi um exemplo de hard power. Ele literalmente pegou as tropas dele, especiais, pegou um monte de avião, um monte de helicóptero, pegou um porta-aviões, enfim, juntou toda uma equipe militar, invadiu a Venezuela, capturou o Maduro, matou um monte de gente que estava lá protegendo o Maduro, provavelmente, e depois levou para os Estados Unidos para o cara ser julgado. E depois ele chega e diz que agora os Estados Unidos administram a Venezuela, não sabemos como ele vai fazer isso, e que agora ele vai pegar o petróleo para ele. Né? Ele praticamente falou isso, né? Quando ele disse que o petróleo não poderia cair nas mãos dos inimigos dos Estados Unidos e que o domínio sobre o petróleo da Venezuela é uma questão de segurança nacional, de interesse nacional. Isso tudo é eufemismo para preciso de petróleo barato, porque eu tenho combustível barato, os meus cidadãos vão ficar felizes, o cidadão vota em mim, eu ganho a próxima eleição, é mais ou menos isso. Você deixa as empresas felizes, as empresas podem lucrar mais, porque estão comprando gasolina barata, e você cobra imposto dessas empresas, então você ganha mais dinheiro, o Estado, né, ganha mais dinheiro, enfim, tudo de bom. Menos, né, para quem foi dominado, mas a geopolítica é basicamente isso. Pode ser, na maioria das vezes, são coisas ruins, mas a geopolítica pode ter coisas boas, né? Então vamos supor que nessa disputa entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil passe a se tornar menos dependente dos Estados Unidos e procure novos parceiros, como é o caso da tentativa de fazer um acordo econômico entre Mercosul e União Europeia, e a proximidade que já existe econômica entre o Brasil e China. Então, o Brasil cada vez exporta mais carne para a China, mais minérios para a China, mais soja para a China. Por quê? Porque ele vai olhando para os Estados Unidos e, por uma questão geopolítica, ele vai olhando e vai dizendo, olha, esse sujeito em específico, Estados Unidos da América, não é muito confiável. Esse sujeito é um pouco perigoso para o Brasil. A gente não sabe se ele vai invadir a gente também. Então, por que eu vou fazer negócio com ele? Por que eu vou dar o meu dinheiro? Por que eu vou dar a minha tecnologia? Por que eu vou dar os meus produtos, os meus serviços para um país que pode me invadir? Não, eu prefiro o cara vai investir na China, porque a China invadir o Brasil é meio difícil. Até agora isso nunca aconteceu. Então, isso é geopolítica. Essa é a grande discussão. Para vocês entenderem essa disputa entre interesses. Interesses que podem ser interesses, digamos, do bem, né? Vamos nos unir para encontrar a cura da vacina, mas normalmente isso não acontece, mas assim, pode ser um interesse geopolítico, o primeiro país, né? Sempre tem uma competição, né? O primeiro país a descobrir a vacina, então a União Europeia se junta para eles descobrirem a vacina e não os outros. Ou pode ser algo negativo, né? Como essa questão da invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, a invasão da Ucrânia pela Rússia, a China querendo invadir Taiwan,
né, a guerra do Brasil e Paraguai, são exemplos de geopolítica que são ruins. E tem aquelas disputas, digamos assim, meio que neutras, que é a espionagem. Né? Tem uma famosa frase, né, que o Barack Obama falou, quando pegaram a CIA espionando os aliados dos Estados Unidos, que era a Alemanha, a França, que o Obama falou? A gente só espiona melhor que os outros. Né? Todos espionam e a gente espiona melhor. E ficou por isso mesmo. Por quê? Porque ninguém pode, digamos, peitar os Estados Unidos. Certo? Pegou mal pro Obama lá, mas é isso, entendeu? Eu duvido que as pessoas estivessem, né, os políticos, os empresários, estivessem realmente surpresos de serem espionados pela CIA. Então é mais ou menos assim, todo mundo espiona, é verdade, o Brasil também espiona e também tem contra-espionagem, só que a gente é meio ruim nisso aí, porque a gente não, né, precisa ter muita grana, muita tecnologia para isso. Então nem se compara com os Estados Unidos da América. Teve até um caso aí que saiu no jornal que o Brasil usou espionagem para poder obter informações secretas lá na negociação com o Paraguai sobre Itaipu. Não sei se é verdade também, mas é só um exemplo. Então, todos os países usam de espionagem contra espionagem. A questão, né, que eu digo neutro, porque está todo mundo usando. Uns são melhores que os outros, uns têm mais recursos que os outros, mas isso é um caso mais neutro da geopolítica, né, porque a espionagem, você vai sair matando todo mundo que nem o James Bond. Não, o espião é basicamente um hacker ou um informante. Né? É isso. A maioria das esmagadoras das vezes é isso. Tá bom? Então, pessoal, não deixem de curtir, comentar, compartilhar e de pensar um pouco sobre a questão de geopolítica, porque provavelmente ela vai cair no Enem, vai cair nos vestibulares, vai cair ou em qualquer outro tipo de prova de concurso público da área de ciências humanas ou de conhecimentos gerais, muito provavelmente vai ter um tema sobre isso, porque toda hora está tendo uma guerra e não se pode mais dizer a guerra é ruim, pronto. Não, o cara quer saber por que os países entram em guerra. Porque querem. Não, não pode responder mais assim. Você tem que ter uma visão crítica sobre esse assunto. Ou seja, os países entram em guerra principalmente por questões geopolíticas, controle de recursos naturais, controle de água doce, controle de rotas comerciais ou pontos comerciais, urânio, ouro, terras raras, petróleo, enfim, terras agrícolas é uma coisa mais antiga, mas terras férteis, né? Mas também, dependendo da época, é um motivo. Então não deixe de curtir, comentar, compartilhar e acompanhar aqui a gente para mais dicas que podem ajudar você a passar numa prova, no concurso público. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.